Hoje eu vou contar pra vocês como que eu aprendi a fazer ponto cruz e crochê. Então fica até o final do vídeo para você saber tudo sobre essa história. Vamos pra lá! E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história no ponto cruz, como que eu aprendi, como que foi todo esse processo, para que você se inspire com a minha história, tá bom? O primeiro contato que eu tive com o ponto cruz foi lá em 98, olha só, 98. Eu tinha uma vizinha que morava em frente à minha casa e ela fazia muita coisa de ponto cruz, de crochê, de pintura, ela fazia coisas maravilhosas. E um dia eu fui na casa dela e lá dentro, na sala dela, eu vi os materiais de trabalho dela, como que ela organizava as linhas. E lá na sala dela tinha aquelas maletinhas de plástico onde você coloca as linhas, né? Maleta organizadora. Só que no caso dela era de madeira. E acho que o marido dela que fez pra ela também. Então tinha várias divisórias e tinha todas as cores lá que ela utilizava no ponto cruz. Então essa vizinha viu eu olhando os materiais dela e ela falou assim: você não quer aprender, você não quer tentar pra ver se você consegue fazer? Aí eu falei assim, eu quero. Então ela me deu um pedaço de atamine pequenininho, me deu também algumas linhas e uma agulha. E também um gráfico de um pintinho. Inclusive esse gráfico, eu já refiz ele aqui no canal. Se você quiser assistir a aula dele completa, tem um link aparecendo aqui ó, no cantinho. Então eu fui pra casa com esse material e fui lá pro meu quarto pra tentar fazer esse bordadinho desse pintinho. Eu fiz bem rápido lá o pintinho, porque pra mim era só fazer o xizinho na frente e tá tudo certo, né? E o avesso ficou muito feio, ficou muito feio, tipo esse aqui que vai aparecer aqui na tela. Mas eu fiquei super feliz que eu consegui fazer. Depois uma outra vizinha me prestou uma revista, eu comecei a fazer aos pouquinhos ali, sabe? Então a G viu eu fazendo esse trabalho lá no meu quarto e ficou feliz e resolveu comprar material pra mim. Então a gente foi no centro da cidade que a gente morava, lá ela comprou algumas toalhas, comprou tamine também e comprou algumas linhas. Naquela época, pessoal, a gente era bem humilde, bem simples, não tinha riqueza assim. Tanto que quando eu ia lá no armarinho com ela, a gente comprava poucas cores, no máximo 5 cores, 3, 4, 5 cores, porque era o que o dinheiro dava pra comprar na época. E também como lá era uma cidade pequena, lá não tinha muita coisa assim, tinha o básico do básico, né, as cores básicas, não tinha aquelas variedade enorme de cores, né, mas era o que tinha pra comprar. Então eu comprava a agulha de bordar, que era aquela agulha sem ponta, né. Além disso, ela também comprava toalha para eu fazer lá, pra vender para as clientes, né. Inclusive eu fiz uma toalha na época para uma cliente, uma das primeiras que eu fiz, e ela me deu calote, não quis ficar com a toalha. Olha só, que esse negócio de enrolar os artesãos, né, de enganar os artesãos, é desde muito tempo que tem, né. Aí ela me deu um pedaço de etamine pequenininho, me deu algumas linhas também, a agulha, e me deu uma revista para eu treinar em casa. E nas revistas antigas, sempre vinha na última página, ou no começo, não lembro exatamente, vinha uma instrução para você fazer o ponto cruz, né. Ah, faz a carreira de ida, vai indo, vai indo, vai indo, depois volta cobrindo. E foi isso que eu aprendi, foi assim que eu aprendi, vendo esse mini tutorial lá na revista. Até que finalmente eu fiz todo o gráfico, fiz todo o pintinho lá minúsculo, o avesso ficou muito feio, muito cheio de linha, cheio de nó. Então fiz todo o trabalho, fiz lá o pintinho, fiz o contorno dele também e ficou legal, a frente ficou muito bom, ficou bonitinho. Infelizmente não tinha câmera naquela época, não tinha celular, então não teve como registrar esse momento, né. Queria muito que tivesse essa lembrança do meu primeiro bordado, mas infelizmente não teve. Depois desse primeiro trabalho, eu comecei a fazer outros trabalhos também. Fiz aquelas guardanapos que você coloca na estante, né? Antigamente colocava muito isso lá pra enfeitar a estante lá. Cada prateleirinha tinha um bordado bonitinho de canto, lembra? Com crochê também, era maravilhoso, eu achava lindo aquilo. Aí comecei a fazer também toalhas para vender, pano de prato, que era o que mais saía, e assim fui fazendo, né? Com 14 anos eu fui morar com minha tia na Bahia, e lá na Bahia eu percebi que ela bordava, ela tinha muitas coisas que ela fazia lá na infância dela, na juventude dela, porque ela era do interior, e naquela época as mulheres aprendiam a fazer isso, crochê, ponto cruz, e uma passava para outra, e eu vi que ela fazia muita coisa, ela fez muita coisa na verdade na juventude dela, tinha uns trilhos de mesa lindos, assim, com flores, com todos aqueles crochês elaborados e tal. Aí eu falei pra ela assim, tia, eu sei fazer isso aqui também, que era o ponto cruz, né? Aí ela falou assim, sério? Eu falei, sei. Aí eu falei, então eu vou comprar um material pra você fazer, pra gente fazer juntos. Aí foi isso, a gente foi numa cidade próxima de lá, que é Teixeira de Freitas, né, onde tinha mais comércio, e lá ela comprou muitas linhas, muitas, inúmeras linhas, comprou pano de prato, comprou etamine, comprou um monte de coisa lá, sabe, toalhas também. E daí ela tinha uma vizinha que morava do lado dela, essa vizinha tinha aquela coleção completa da agulha de ouro, lembra da agulha de ouro? E aí ela pegou essa revista com a vizinha dela. E aí eu ficava lá folheando as revistas, vendo aquelas coisas maravilhosas, né? Na época não tinha internet, né, pessoal? Então tinha que se virar com o que tinha, aqui no caso eram as revistas. E tipo, era lindo, maravilhoso tudo aquilo lá. Então nessa época eu fiz muita coisa porque a minha tia me incentivou, ela comprou material pra mim e eu comecei a fazer muita coisa com ela lá. Eu lembro que nessa época ficava eu e ela no sofá, ali na sala dela.
assistindo a TV, passava no Vale a Pena Ver de novo, a novela A Gata Comeu. Quem lembra aí dessa novela? E aí ficava a tarde toda lá fazendo ponto cruz com ela. E, nossa, era maravilhoso, maravilhoso mesmo. Essa minha tia, ela não conseguia fazer o avesso perfeito. O avesso dela ficava bem... Não ficava feio, não ficava com um monte de linha. Mas a parte de trás tinha muitos pontos na diagonal, não na vertical, entendeu? Era muito na diagonal. E ela ficava encantada vendo eu fazendo ali o avesso perfeito. E, tipo, era muito divertido ali ficar com minha tia fazendo esses trabalhos. Como ela me incentivou bastante nessa época, eu meio que fui perdendo a vergonha de fazer ali na frente dos outros, né? Porque imagina, a minha tia tinha 3 filhos, aí tinha o marido dela, aí tinha outros tios por aí, que se juntava todo mundo no final de semana pra fazer churrasco e tal. E aí ficava lá eu no meu sofá, fazendo os meus bordados, e aí todo mundo se acostumou com a ideia, tipo, o Wagner faz isso, beleza, é legal. Mais ou menos assim, tipo, ninguém ficou criticando, apontando o dedo, sabe? Foi bem aceito. E aí eu saí da casa da minha tia, vim morar aqui em São Paulo. Aqui fiz algumas coisas lá no passado, assim que eu cheguei, né? Comprei umas linhas, uns negócios lá, fiz umas almofadas, uns negocinhos, mas depois parei. E aí só fui retomar realmente quando eu tava na faculdade, que eu fazia alguns guardanapos ou algumas encomendas, toalhinhas também, e vendia na faculdade, né? Vendia pra professora, pros alunos lá também, pra fazer uma renda extra. E aí logo depois surgiu a ideia do canal, aí eu comecei a alimentar aqui o canal com muitos vídeos, dicas, e aí estou aqui no presente momento. Eu sou muito orgulhoso dessa história porque é um processo de aprendizado, de vencer obstáculos, de ir contra, aí lutar contra o preconceito da sociedade, né, contra homens que fazem artesanato, principalmente naquela época, lá em 98, porque eu acho que o machismo, o preconceito era muito mais intenso do que é hoje. Hoje está bem mais tranquilo, hoje você vê tipo no TikTok, no YouTube, os meninos fazendo crochê, principalmente crochê, eu vejo muito menino fazendo crochê aí, e eu fico muito feliz com isso, porque aos poucos a gente vai conseguir vencer essa barreira do preconceito e falar que é possível todo mundo fazer artesanato, crochê, ponto cruz ou qualquer outra arte, né? Então fico feliz com essa história de luta e sobrevivência. Eu gostaria que vocês deixassem um comentário aqui embaixo contando um pouco da sua história, como que você aprendeu, o que te inspirou, quem te inspirou. Vai ser bem interessante compartilhar essas ideias, essas histórias aqui no canal, pra gente conhecer um pouco dessa comunidade de artesãos, né? Vou ficar muito feliz em ler as histórias de vocês. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz e contente de relembrar essas coisas do passado, que traz lembranças boas, uma certa nostalgia. E espero que vocês tenham gostado também. A vida é feita de momentos, de história, e essa é minha história. Espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Me segue também lá no Instagram. E se quiser, veja também os outros vídeos do canal. Tem muita coisa aqui, muita aula. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijão a todos. Tchau, tchau.